Um dos fundadores do site Buscapé, Romero Rodrigues, é investidor da Ventura Capital e um grande especialista em novos negócios. Seja muito bem-vindo ao nosso Drops da GS, Romero. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. A gente está muito feliz de te receber aqui. A tua palestra encantou muitas outras pessoas. Então é um privilégio a gente poder conversar agora e poder levar a tua mensagem para muitas outras pessoas que também vão estar te ouvindo. Pô, que delícia. Romero, eu queria começar o nosso start aqui, claro, te perguntando: o que te levou, junto com os teus sócios, a criar o site Buscapé? Bom, eu acho que foi... definitivamente não foi sem querer. Eu passei boa parte da minha infância e minha adolescência querendo começar uma empresa, querendo começar um negócio. Você sempre quis ser empreendedor, então? Sempre quis ser empreendedor. Legal. Na 8ª série, eu tive pela primeira vez contato com o computador. Foi um momento outlier, né? Um momento que mudou a minha vida, porque eu me apaixonei por programação, virei um autodidata e fui buscar a faculdade de engenharia elétrica para criar uma empresa na área de informática. Né? A gente não falava de site, não tinha site, a gente falava de informática. E assim foi. Dentro da faculdade de engenharia, com um grupo de amigos, a gente começou a procurar vários negócios, tentamos outro, até que veio a ideia do Buscapé, que surgiu de uma necessidade, surgiu de uma dor, que um dos sócios, o Rodrigo, queria comprar uma impressora, mas naquela época não tinha nenhum site que dava informação de produto e preço. E aí veio a ideia de criar um site que fizesse isso. E assim nasceu a ideia do Buscapé. Interessante. Globalmente não existia, então era uma ideia original mundialmente. Caramba, essa informação eu não sabia. No mundo não existia um site com Buscapé. E a gente acabou sendo o segundo a ser lançado. A gente lançou alguns meses depois do MySimon, que é americano, que lançou um pouquinho antes que a gente. Que sinergia, hein? Dizem que quando uma ideia surge, ela surge em múltiplos lugares do mundo ao mesmo tempo. Um pouco de consciência coletiva para quem acredita. Eu acredito completamente. Eu também. E eu imagino que talvez para vocês faça total sentido com esse exemplo, né? Mas agora, eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é o maior desafio de empreender no Brasil? Olha, tem bastante desafio. E tem muito empreendedor que reclama e fala, pô, é muito mais difícil, tem as leis trabalhistas, tem a incerteza tributária. Como a gente brinquei na palestra, falei, não dá para ficar acreditando em regra, this is Brazil. Então, assim, é um ambiente mais a risco. Dito isso, para o bom empreendedor, e aqui no nosso papo entre nós, isso não é necessariamente ruim, porque o Brasil é um mercado muito grande, com muita dor, muita ineficiência, muita coisa que pode ser consertada. Isso, para um bom empreendedor, é oportunidade. Difícil na Dinamarca você fazer uma coisa que é 10 vezes melhor e 10 vezes mais barato. No Brasil, não. Tanto que você tem ótimos exemplos. Você tem companhias como o próprio Buscapé, como Gympass, como Nubank, como iFood, que fazem 10 vezes mais por 10 vezes menos. Esse tipo de oportunidade, você precisa de um mercado grande, você precisa de alguma ineficiência também. Imagina. Então, o bom empreendedor, ele sabe superar esses desafios. Mas que atrapalha. A gente carrega um peso a mais. Bom, e pegando todo esse gancho que tu fala de ser um país extremamente continental, com diversas dificuldades, mas isso gera muitas outras oportunidades, tem muita gente querendo empreender no Brasil também. E muita gente querendo empreender com ideias que um dia almejam chegar no mesmo lugar que o Buscapé chegou. Eu queria te convidar a dar uma orientação, uma dica, o que tu tem para falar para todas essas pessoas que sonham em realizar realmente o seu empreendimento. Olha, eu tenho colecionado uma série de dicas e foi um pouco a brincadeira que eu fiz na palestra de hoje, né? De Volta para o Futuro. Então, se eu pegasse o DeLorean lá do De Volta para o Futuro e voltasse para falar com o Romero, quais dicas que eu daria para ele? E em geral, se eu der uma resumida nas principais, eu acho que talvez uma das primeiras é você se cercar de gente boa. Você não vai chegar em lugar nenhum sozinho. Para o Buscapé foi crucial, os 4 fundadores, depois todos os sócios investidores que a gente teve. A gente soube, graças a Deus, teve muita sorte de escolher muito bem todos eles. E todos os colaboradores que a gente atraiu para estar com a gente. Então, assim, se cerca de gente boa. É aquela história do você vai ser a média de todas as pessoas que você convive. Quanto melhor for as pessoas que você convive, melhor você se torna. Vale muito para empreendedorismo. Outra coisa, e não tem nada de errado, mas existe um empreendedorismo que é um empreendedorismo que eu diria de sobrevivência. Então, o Brasil é muito empreendedor na estatística, mas uma boa parte de sobrevivência. O que é isso? Uma pessoa que está sem emprego e começa a vender um cafezinho e um bolo
na frente do metrô, alguém que cria um pequeno varejinho ali local no bairro, que às vezes não tem ambição ou não vai ter as condições de necessariamente se tornar uma empresa de bilhões. E não tem nenhum problema com isso. E acho maravilhoso isso no povo brasileiro. Existe um outro tipo de empreendedorismo, que é o empreendedorismo que eu diria mais de impacto. Não aqui eu estou falando de impacto ESG, mas de impacto de crescimento, de rápido crescimento, que é muito do que a Gramado Summit e as pessoas que estão aqui vêm buscar. Nesse segundo grupo, se cercar de gente boa vale para tudo, mas nesse segundo grupo, a minha dica é procurar problemas importantes de mercados muito grandes. Então, às vezes, você está... É o que a gente brinca. Às vezes, você está fazendo alguma coisa, mas assim, pô, isso aqui é aspirina. Isso aqui é vitamina, não é aspirina. Quer dizer, eu não preciso tomar. Eu tomo se sobrar dinheiro. Então, o que é... Que problema você está resolvendo? Esse problema é relevante e o mercado é grande o suficiente para criar uma grande empresa? Então, e não tem nada de errado em criar empresas menores, mas se você está almejando criar uma empresa grande, procura problemas grandes em mercados grandes. Uau! Que dica incrível, porque isso capta exatamente a essência de um dia conseguir chegar lá. É entender qual dor você vai estar curando, né? Isso. Que legal. Isso. Olha, se você ainda não segue o Romero nas redes sociais, fica aqui essa dica, né? Conhece mais o trabalho desse super empresário, desse grande empreendedor de sucesso, que eu tenho certeza que você vai se inspirar tanto quanto eu, porque... não só eu, né? Mas todo mundo que estava na palestra ouvindo ele também. Então, assim, acompanhe o conteúdo dele porque vale muito a pena. Romero, eu queria aproveitar também e te perguntar uma coisa. O que tu ouviu quando começou a empreender que te ajudou a chegar até aqui? Olha, eu acho que o empreendedor, uma característica nata dele é primeiro o inconformismo de o que o mundo está oferecendo para ele. Então ele olha e fala assim, pô, não é possível que eu não... No nosso caso, não é possível que eu não consigo ter preço de um produto. Está errado. E a gente pode pegar todas as empresas e explorar isso, né? No caso do Nubank, pô, não acredito que tem que pagar tarifa tão cara de banco, ter um atendimento tão ruim. Então, esse inconformismo é um ingrediente fundamental. Isso somado a uma boa dose de resiliência ou teimosia, né? Porque no fundo é quase a mesma coisa. Talvez a maior diferença é que o teimoso ele não tenta de formas diferentes, o resiliente ele fica tentando de formas diferentes. Mas essas duas características são super importantes no espírito empreendedor. Então não poderia deixar de ser diferente. O que eu mais escutei é que eu era louco, que o Buscapé não ia funcionar, que não fazia nenhum sentido, que site não podia ser empresa, entre outras. Só que isso alimentava, porque isso dava ainda mais força para a gente resolver aquele problema. Então esse inconformismo faz com que você não aceite o não, você desafie o não. Quanto mais te falam não, mais você quer mostrar que você está certo e que o mundo está errado. Então eu acho que isso é muito poderoso. Talvez por isso você tem empreendedores de todas as idades, mas você costuma ter um público mais jovem, empreendedor, justamente porque você está no começo da vida e você está questionando o status quo. Depois, infelizmente, as pessoas acabam se acostumando mais com o tem empreendedores de todas as idades, mas se concentram no jovem porque o jovem tem esse inconformismo no sangue. Olha, que legal ouvir isso de alguém que atingiu o sucesso, embora o sucesso possa ser intangível, mas na perspectiva de conseguir atingir o seu objetivo de um sonho. O que tu espera do avanço das inteligências artificiais para o empreendedorismo? Olha, eu acho que ao contrário de outras tendências tecnológicas que a gente viu, metaverso, Web3, blockchain, que tem sua função e etc., eu acho que o AI vai ser bem maior. Bem maior. O impacto do AI no empreendedorismo e em diversas carreiras, eu acho que vai ser profundo. É uma ferramenta que traz muito aumento de produtividade. É uma ferramenta que não ataca só posições de trabalho, vamos dizer assim, mais simples, né? Ataca também profissões onde a pessoa às vezes ficou 10, 15 anos estudando para chegar ali. E eu não acho que o AI ele vai substituir, pelo menos não nessa primeira geração, substituir o profissional. Mas ele é como se fosse um Iron Man. Ele vai ser uma carcaça que vai tornar aquele profissional mais poderoso. Então, o desenvolvedor que tinha uma produtividade 10 passa a ter literalmente uma produtividade 100.
Então você fala, bom, Romero, mas então não vai demitir o desenvolvedor, o dev lá? Não, mas uma empresa que precisa de uma produtividade 100, não precisa mais de 10 devs. Um dev com AI vai produzir 100. Então você reduz as posições de trabalho em algumas profissões ao longo dos próximos 5, 10 anos. E esse mercado é dinâmico. Aconteceu a mesma coisa na Revolução Industrial. Aconteceu uma coisa... Não estou discutindo se isso aconteceu antes ou não, mas que esse impacto vai ter, vai ter. E para o empreendedor, que é um criador, para um arquiteto, que é um criador, né, para um matemático, para um físico, é positivo, porque essas são as pessoas que vão dar um input na AI. Para quem é negativo? Para quem, teoricamente, a AI vai conseguir substituir, para quem faz o output. Então, uma função, um advogado que vai querer criar uma nova tese, ele vai se beneficiar da AI. Mas aquele advogado que basicamente fazia um trabalho mais braçal, ele não vai ser mais necessário. Claro. A mesma coisa no atendimento de suporte, a mesma coisa no engenheiro e assim por diante. Então o engenheiro civil se torna menos necessário e o arquiteto se torna mais proeminente. Porque o AI não vai necessariamente ter a criatividade, você precisa do input. Mas dado o input para a execução daquela ideia, o AI vai servir muito bem. Você acabou trazendo uma coisa muito importante aqui, que é um tópico criativo, né? Você acredita que a inteligência artificial pode substituir a criatividade humana? Eu acho que não, nesse momento, e com o que a gente tem de AI, porque a resposta do AI hoje é tão boa quanto o input que você dá para ela, a pergunta que você faz. Então, quando a gente vê uma foto super realística feita por AI, de extrema qualidade, e você vai ver o que foi o pedido, você vê que é uma pessoa que tem conhecimento técnico, vai falar, olha, com uma câmera 50mm, apontando a luz contra o sol, não sei o que e tal, e ao fundo, então ele descreve, então ele tem uma direção de fotografia, uma direção de arte, um conhecimento de fotografia para fazer um input no AI e o AI produzir aquela foto. Então todo o trabalho que teria depois de produzir, a produtora morreu, mas o criativo, o head de criação ficou mais importante. Interessante você trazer todos esses pontos. Olha, o papo tá muito bom e eu quero continuar convidando todos vocês, não só a seguirem o Romero, mas continuarem seguindo a Gramado Summit aqui, né, nos canais digitais do nosso grande evento, porque ele está ocorrendo ao vivo, mas você pode estar assistindo depois. E é justamente por isso que nós criamos o Drops da GS, esse programa que leva muita informação, conecta os principais palestrantes, os nossos speakers, com vocês. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui comigo, agradecer a presença de vocês e a gente se encontra no próximo episódio. Eu me chamo Matheus Vecchio e foi um grande prazer estar aqui. Prazer todo meu, Matheus. Nos vemos.